É com ultraje e repugnação que nós acompanhamos este escândalo no setor da educação e na produção de livros escolares. Mas pior do que o problema, só mesmo a resposta ao problema, aos pronunciamentos. Se nós fizermos uma análise rigorosa ao pronunciamento de Inocêncio Impissa e analisarmos o pronunciamento do representante do setor da educação, encontramos dissonâncias graves, encontramos contradições, encontramos discrepâncias. Ao livro do português, a indicação que temos do setor é que é um livro não integrado ao sistema e estranhamente está a circular. No entanto, o Ministério da Educação promete informar com detalhes sobre esta matéria. Mas, em princípio, é um livro que não foi autorizado para circulação. Sabe-se que é uma editora que produziu o livro e sem autorização antecipada tanto do Ministério da Educação, que é a autoridade competente, portanto, este livro está na rua. Portanto, não é autorizado para incluir ao sistema. No entanto, espero que nos próximos dias os amigos da imprensa sejam naturalmente convidados para esclarecimentos adicionais e aprofundados. Denuncia uma falta de diálogo profunda ao nível do governo para perceber o que realmente aconteceu. Não é possível, temos um porta-voz do Conselho de Ministros que aparece a dizer que o livro nunca foi integrado ao sistema, que ainda não havia autorização para circular. Se dizer que ainda não havia autorização para circular, significa que, e ainda diz que não sabe por que razão é que a editora retirou, alguém de má fé retirou o livro sem autorização. Não se concentra exatamente na produção, mas fala da autorização da circulação, por um lado, pelo setor. Depois nós temos o representante do setor, que vai nos dizer que o livro foi descontinuado. Como é que algo que não foi autorizado é descontinuado? Esta é a primeira questão central. Que esta contradição de per si denuncia qualquer coisa que não está muito clara em uma tentativa de fuga em frente. Estamos a dizer que é um livro que, como a Mana Rosa muito bem referiu, foi usado até pelos filhos do Manoel Zagaia, e que o Manoel Zagaia também se sentiu incomodado durante muito tempo com este livro escolar. A principal lição que nós tiramos deste processo é que o Tribunal da Opinião Pública, esta nova vaga de cidadania, é que vai resolver os problemas dos moçambicanos, porque nós temos uma crise gravosa no sistema de produção de livros escolares, e como este processo denuncia, um livro que foi descontinuado, que é anterior a 2023, a 2022, ou seja, anterior à descoberta dos escândalos dos livros escolares da sexta classe, anterior à criação da comissão de inquérito, anterior a todo aquele processo de descoberta dos escândalos dos livros da oitava classe. Então, também não nos é dada uma informação clara de foi descontinuado por quê? Foi descontinuado por causa deste texto? Foi removido este texto? O que é que significa? Para mim, uma grande vitória. É o reconhecimento pelo regime de que, pelo sistema de educação de que Zagaia tem a dimensão de constar num livro escolar, porque é um herói reconhecido por todos. Mas agora, vamos em partes. Primeiro, porque nós temos um sistema todo de produção de livros escolares. Antes de discutir o concurso público sobre a produção, vamos perceber que há várias fases, desde a elaboração do currículo e diretrizes pedagógicas, a seleção do conteúdo e dos autores, a consultoria e revisão, o desenvolvimento e produção dos manuscritos, a redação de conteúdo, a adaptação e contextualização, a comissão de avaliação do livro escolar, até a autorização e aprovação pelo Ministério da Educação. Depois temos todas aquelas fases que é o nível do concurso, temos de edição gráfica e não só. Estamos a dizer, sob o ponto de vista literário, acadêmico, que, como dizia o representante do Ministério da Educação, este texto pretendia ensinar aos estudantes o que é um texto jornalístico. Ora, criou-me mais confusão ainda, porque foram retirar um texto de um blog e colocaram como exemplo de texto jornalístico para os estudantes na escola. Quer dizer, o que é que o nosso Estado entende como educação? E há uma banalização total do sistema de educação em Moçambique, e é preciso reconhecer. Quando nós falamos de banalização total do sistema de educação, é que a educação é o processo de transmissão da cultura. A cultura é entendida como este conjunto de conhecimentos, de crenças, de valores. E nós
terciarizamos para um concurso internacional, muitas vezes imputamos que não é responsabilidade do governo, porque são diretrizes do Banco Mundial que impõem que um concurso internacional vai-se buscar editoras ao nível internacional. Mas ou nós somos um quintal ou nós somos um Estado. Se nós somos um Estado que exige uma soberania, exige um poder político, um território e um povo, então a educação, o livro escolar, tem que refletir este povo, o conjunto de valores, o conjunto de crenças, o conjunto de conhecimento que este povo tem. Mas, acima de tudo, também é o nosso... É o símbolo da identidade de um povo, da identidade cultural de um povo. Então, como é que nós temos um processo em que nós não conseguimos sentar com os doadores do FAS e dizer que é o sistema de financiamento para o setor da educação e dizer, olha, em relação à produção do livro, sob o ponto de vista de conteúdos, nós não queremos só definir o currículo ou as diretrizes, nós queremos que a produção dos conteúdos seja nacional, porque é isto que nos identifica como povo, e vamos terciarizar o processo de impressão, o processo de distribuição, se é uma questão, quer dizer, se nós estamos a dizer que queremos um concurso internacional, ainda que tenhamos um concurso público nacional, por uma questão de transparência, de integridade, para a produção de conteúdo, o concurso internacional deveria ser a outro nível para a impressão e para a distribuição, se é uma questão de qualidade. Entender esta menção do Azaghai neste livro como uma tentativa de homenageá-lo? Quer dizer, só se for pela culatra. Quer dizer, o tiro que sai pela culatra, porque a intenção de nenhuma forma é homenagear a Azaghai. E vamos por partes, como eu bem referi. Primeiro estamos a ensinar textos jornalísticos. Se era para ensinar os conteúdos da Azaghai, a Azaghai tem muito texto. Aliás, deveria ser a capa do livro, do capítulo do livro que ensina figuras do estilo, a ironia. Quando ele diz que eu fui julgado porque não subornei a polícia. Talvez eu fui julgado porque não subornei a polícia. Deveria ser a introdução do que é uma figura de estilo. Talvez os textos da Azaghai, cada uma das teorias da Azaghai, cada das músicas da Azaghai representa conteúdos que deveriam estar no livro escolar e nós sentiríamos muito orgulho de ver as crianças aprender. Agora, o mais grave ainda, e que eu tenho estado a chamar a atenção, é que este tipo de texto é até perigoso no sistema de transmissão de valores. Porque se toda a geração, todos os adolescentes em Moçambique entendem que a Azaghai, ou a maioria, entende que a Azaghai é o símbolo do heroicismo para a juventude, nós quando encontramos um texto que diz que a Azaghai foi detido por consumir cannabis, nós estamos, em outras palavras, a incentivar a juventude. Se o nosso modelo consome drogas, talvez até consumir drogas. Isto pode ser ainda mais nocivo em todas as ações de campanha de Então, do seu ponto de vista, este texto não deveria ter constado lá? Não deveria ter constado, porque a Azaghai tem muita coisa boa. Aliás, vamos lá. Na forma como o Estado moçambicano personaliza a definição de heróis e a atribuição de títulos honoríficos. Se nós vasculharmos essas pessoas que têm títulos honoríficos, talvez poderiam constar coisas piores aqui. Até exemplo, textos jornalísticos, por exemplo, podíamos ir buscar aquele texto jornalístico onde se diz que no tempo depois da independência mandou-se fuzilar pessoas e colocar aqui aquele edital daquele jornal público, aquele jornal da República, em que a decisão de mandar matar pessoas porque pensavam diferente. Então isso seria um exemplo de texto jornalístico, quer dizer, até na ideia de construção de texto jornalístico para caber no livro escolar, nós temos que ter a responsabilidade de pensar qual é o alcance. Temos antigos combatentes que têm um estatuto de herói nacional, que são muitas vezes associados à violação sexual, a assédio, e toda a gente faz vistas grossas e ninguém fala sobre isso. Temos personalidades que estiveram envolvidas em escândalos de dívidas ilegais, de tráfico internacional, pelo menos em termos de suposições, como a Azaghai também foi em termos de suposições. Então podia-se ir buscar isto e constar no livro escolar. É que a produção do livro escolar não pensa só do ponto de vista do que é um texto jornalístico, o que é um texto de ironia, pensa sobre que valores nós estamos a transmitir às gerações.